Você vacina seu cachorro todo ano? Você sabe por que tem que vacinar filhote? Dá 3 doses de vacina pro filhote, ele não pode sair na rua sem vacina? Então fica aqui com a gente que a gente conta tudo pra você. Quando a gente fala em vacina, as vacinas, né, elas podem ser de 2 tipos. Uma, ou o agente vivo, só que atenuado, então, né, ele é manipulado, né, e a porção que causa a doença, né, a porção virulenta dele é removida, então a vacina é aplicada e esse vírus, esse agente, ele começa a se multiplicar no organismo. Por isso que dá uma febrinha, às vezes, da vacina, né, dá uma indisposição, mas não causa a doença. E aí, conforme ele vai se multiplicando, essas células, né, de defesa começam a produzir os anticorpos e produzir também as células de memória. Outro tipo de vacina é a vacina com agente inativado, morto ou pedacinhos, né, desses agentes, que também, quando aplicado, as células do sistema imunológico vão lá, vão reconhecer, vão formar anticorpos e as células de memória. Só que no filhote, ele lembra que ele tem anticorpos maternos, foram passados ou pela placenta e, no caso dos cães e gatos, principalmente na ingestão do colostro. É importantíssimo que eles tenham, tá? Mas lembra que a vacina, ela simula a doença, né? Ela não causa doença, mas ela faz o organismo achar que está sendo invadido. Então, esses anticorpos, eles vão lá e vão tentar, né, eliminar esses agentes vacinais. Então, sobra menos agente vacinal para as células de defesa formarem células de memória e formarem os próprios anticorpos. A presença de anticorpos maternos vindos do colostro atrapalha a resposta vacinal, por isso que a gente tem que fazer mais de uma dose no filhote. Só que conforme diminui esses anticorpos maternos, a gente vai ter uma maior resposta vacinal. Tem uma curiosidade, cães de grande porte, eles têm uma queda desses anticorpos maternos muito mais rápida do que cães de pequeno porte. Bom, então é por isso que não dá pra gente fazer a coisa da nossa cabeça, né? Hoje tô com tempo livre, vou lá vacinar meu filhote. Não, existe um guia que foi desenvolvido pela Associação Internacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais. Existe uma normativa de como isso deve ser feito, porque não pode ser feito nem muito cedo e aí não vai funcionar, mas também se você demora muito para fazer, você deixa o seu filhote aí numa janela de vulnerabilidade, que ele tem um risco maior de se contaminar. São vacinas obrigatórias, essenciais que os animais recebam, aquelas que protegem contra sinomose, parvovirose, adenovirose e a raiva. E aí, para cada país existe uma especificação, pois cada país tem a presença de alguns agentes em maior frequência do que outros. Aqui no Brasil, as vacinas elas ainda são adicionadas a leptospirose, coronavirose, hepatite, para influenza. E aí elas são chamadas de V8 ou V10. A diferença da V8 e da V10 é que na V10 eu tenho 2 sorovares a mais de leptospirose. É como se fossem outros 2 tipos de agentes de bactérias causadoras da leptospirose. Em gatos também existe, né, essa normatização das vacinas. Então são vacinas importantes, a vacina que tem agentes contra panleucopenia felina, rinotraqueite infecciosa e calicivirose felina. É a famosa V3. A gente tem também, né, disponível a vacina V4, que além desses agentes associa o antígeno contra a clamídia. E para aqueles gatos que gostam de ir para a rua, né, que não conseguem ficar em casa, o indicado é que ele tome uma vacina chamada V5, que além desses agentes tem aquela vacina, aquele agente contra a leucemia felina, né? Leucemia viral felina, a FeLV. E também a vacina antirrábica. O protocolo é bem parecido com o do cão. Então, a gente começa a vacinar com o animal lá com 8, 9 semanas e vai revacinando a cada 3, 4 semanas e na última dose a gente faz a raiva. É bem parecido mesmo, mas o do gato começa entre 8 e 9 semanas, o do cão começa com 6 semanas. E aí vai revacinando a cada 3 ou 4 e a raiva é junto com a última. Lembrar só que aqueles animais que não mamaram na mãe, não ingeriram o colostro, este sim, o protocolo vacinal pode começar um pouquinho antes, justamente porque eles estão desprotegidos e eles não têm os anticorpos maternos para atrapalhar na resposta vacinal. E a gente tem que tomar alguns cuidados, porque existem reações, né?
né, que a gente pode encontrar nas vacinas. Exatamente. Toda vacina provoca uma reação. E essa reação, ela pode ser esperada e não desejada, e algumas outras são adversas, né? O que são reações esperadas, apesar de não desejadas? É a reação local, uma reação inflamatória no local, formação de um nódulo, pode ficar quente, sensível, dolorido, o animal pode ficar mais jururu, ficar um pouco desconfortável, 2 dias ali meio amuadinho. Lembrar que as raças Toy, especialmente Pinscher e os Dachshund, eles são mais sensíveis a essas reações esperadas, porém não desejadas. E a gente tem agora, né, essas são esperadas, a gente Sim. sabe que vai acontecer, aquela febrinha que dá, né? Mas tem reações que são reações adversas, que são muito graves, né? Que causam realmente um mal para o animal. Por exemplo, queda de pelo no local da picada, isso não é esperado. Formar um ponto ali de uma lesão tão grave que começa a ter necrose tecidual. Não pode. E nem formar abscesso. O que é isso? É aquela inflamação com formação de pus. Então forma lá, né, aquele aumento de volume que dentro tem pus e dói. Isso é erro na aplicação, tá? Não pode acontecer. Em gatos, algum tempo atrás, né, as pessoas começaram a relacionar a aplicação de vacina com algumas formações chamadas sarcomas, né, na pele, sarcoma vacinal. Descobriu-se que era em relação a um componente da vacina, não a vacina em si, não ao antígeno. E foi visto pelos laboratórios que de fato acontecia e hoje não acontece mais. Outro problema que a gente tem também, reações de hipersensibilidade. O que é isso? O animal, ele tem um choque, né? O choque anafilático que a gente fala. Ele toma a vacina e algum tempo depois, algumas horas depois, até minutos, enfim, ele pode ter um problema grave, uma alteração circulatória que pode fazer esse animal desmaiar. Eu tenho um caos. Eu e os causos hoje. Conta o caos, conta. Uma das minhas primeiras cachorrinhas, a primeira vez que ela foi vacinar, eu era criança, fomos ao veterinário, vacinou. Foi o tempo dela chegar em casa, a gente morava perto. Ela já não abria o olho de tanto inchaço, de tanto edema e começou com dificuldade de respirar. Aí fecha tudo, né? Aí a gente voltou correndo pro veterinário, ela teve que ficar internada, tomando medicação, antistamínico, enfim, todas essas coisas. Isso mostra a importância de você fazer a vacinação com um veterinário, em uma clínica veterinária, que é um ambiente controlado por um profissional que sabe o que está fazendo e que, se tiver algum problema, você sabe a quem recorrer, para onde voltar. Imagina se você faz uma vacinação que não é feita por um especialista, por um veterinário, e de repente acontece um problema desses e você, o que eu faço agora? Pra onde eu levo, enfim. Então é interessante a gente fazer a vacinação com o profissional correto. Exatamente. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Beijos! Beijo!